Torneira de fiúça, também conhecida como damiana, é uma planta de baixo crescimento com flores amarelas e folhas perfumadas. Um semiarbusto típico, damiana não é uma planta comum de ser encontrada em viveiros, mas é uma planta especial para manter por causa de algumas de suas qualidades únicas. Damiana pertence à família de plantas Passifloraceae e pode ser vista crescendo naturalmente no sul do Texas, nos Estados Unidos, América Central, México, América do Sul e Caribe. Damiana, planta medicinal. A damiana é uma excelente planta de jardim por causa de suas muitas qualidades incomuns e benefícios exclusivos da damiana. Ela também é usada para fins de paisagismo ao ar livre. Este arbusto relativamente pequeno e lenhoso produz flores pequenas e aromáticas que florescem do início ao final do verão. Também produz frutas com sabor semelhante ao do figo. Damiana contém óleos essenciais por causa dos quais se diz que a planta tem um forte odor de especiaria parecido com o da camomila. Talvez o uso mais popular da damiana seja na medicina como erva medicinal. É usado para tratar doenças e enfermidades como perda de apetite, distúrbios de memória, cólicas menstruais, enxaqueca, nervosismo, reumatismo, espasmódico, tosse, dor de estômago e muitos mais. Disse que é uma planta afrodisíaca e também é usada para fazer chá. Às vezes, a planta também era usada para ocasiões cerimoniais. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como cuidar de damiana em casa, em 8 etapas fáceis. Passo 1. Folhas. As folhas verde-menta da damiana são visivelmente cerradas, finas e afiladas, e têm um perfume adorável. O comprimento das folhas raramente é superior a 5 centímetros. Devido aos nervos foliares relativamente entalhados, as folhas são segmentadas. Tanto as folhas quanto os caules são cobertos por finos pelos glandulares, dando à planta toda uma sensação de fofo. O caule é verde nas plantas jovens e perdura com a idade. Devido às suas folhas perfumadas, a damiana é utilizada no tratamento de dores de cabeça, algumas formas de depressão, estômago nervoso, prisão de ventre, problemas sexuais, potenciando e mantendo a resistência física e mental, e como afrodisíaco. As folhas secas da damiana são frequentemente utilizadas como erva medicinal. Passo 2. Floração. A época de floração da damiana é geralmente entre o início de julho e o final de setembro. Em seguida, aparecem as flores amarelas típicas, que sempre consistem em 5 pétalas e cálice pentâmero. O centro da flor é um pouco mais escuro do que as margens da flor. As flores são hermafroditas e têm um diâmetro de até 2 centímetros. Passo 3. Localização. Os daminanas ficam mais felizes em um local que recebe de 4 a 6 horas de luz solar direta todos os dias. Isso ocorre porque as plantas são nativas das regiões tropicais e subtropicais, e estão acostumadas a locais ensolarados e de pleno sol. Se você tiver damianas crescendo no solo ao ar livre, pode colocá-las novamente em grandes recipientes, com orifícios de drenagem no fundo, em climas mais frios, para poder movê-las de volta para dentro durante o outono. Você também precisa proteger sua planta damiana contra ventos fortes, portanto, coloque-a em um local assim. Passo 4. Solo. Como plantar damiana. As damianas prosperam melhor quando plantadas ao ar livre em solo arenoso de drenagem rápida. A planta não é muito exigente em termos de tipo de solo, mas recomenda-se um solo ligeiramente úmido e bem drenado. Os solos tufosos e argilosos não são bons para o seu crescimento. A coisa mais fácil de fazer no preparo do solo para a damiana é soltar o solo com areia. Passo 5. Rega. As jovens damianas devem ser regadas regularmente para que o solo permaneça úmido enquanto a planta cresce. Durante a rega, certifique-se de que a água consegue chegar às raízes das plantas. Depois de estabelecido, reduza a irrigação, pois as plantas se tornam mais tolerantes à seca. Se a folhagem ficar vermelha, aumente a frequência de rega ou proteja a planta do sol quente. Em média, regue as plantas para que os primeiros 2 ou 3 centímetros da terra fiquem umedecidos. O ideal é verificar a umidade do solo antes de regar. Durante a estação quente, regue com mais frequência e, nos meses de outono e inverno, você pode diminuir a quantidade de água. Passo 6. Doenças e pragas. Damianas são propensas a doenças e pragas devido ao cuidado incorreto das plantas.
Em muitos casos, leva à infestação de mosquitos, fungos de asa escura ou ácaros. Erros típicos de cuidado são umidade muito alta no solo e falta de circulação de ar. O uso de fertilizantes errados também pode levar à falta de nutrição. Os fertilizantes florais normais ou universais com oligoelementos são melhores do que os fertilizantes fitoterápicos típicos. A maneira mais simples de melhorar a circulação do ar na damiana é podar a planta. Passo 7. Colheita. Como podar damiana? Se a damiana for usada como erva medicinal, a planta deve ser cultivada por pelo menos 2 anos. Só então pode produzir uma quantidade suficiente de ingredientes. Tanto as flores quanto a erva podem ser colhidas. É importante secar a erva. As pessoas no México usam damiana no chá há séculos. Nas últimas décadas, ele foi usado para criar um licor doce, que é embalado em uma garrafa com o formato de uma mulher, que se diz ter como modelo uma deusa inca. Passo 8. Propagando. Damiana pode ser propagada através de suas raízes e sementes de turnera difusa. Para uma fácil propagação por raízes, você pode seguir estas etapas. Pegue uma raiz de uma planta damiana, cascalho, solo e um recipiente. Coloque o cascalho e o solo no recipiente. Em seguida, adicione as raízes da planta damiana ao cascalho e ao solo. Cubra-as com terra e cascalho para que as raízes fiquem cobertas, mas o caule principal fique exposto. Em seguida, coloque-a na parte mais quente e ensolarada da casa. Depois de alguns dias, você verá uma planta damiana crescendo.